Pai do Senhor, povo. O Du chegou, agora eu já posso começar. Oh, glória! Vamos entrando, vamos sentando. Sentando não, vamos ficando de pé. Glória a Deus pela sua vida. Por mais um culto nós estamos aqui. Quero te convidar, você abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 37. Versículo 3, ou a partir do 3. Salmo de número 37, versículo 3, estou na NAA, tá? Diz assim: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Eu já quero começar sendo, talvez, resposta de Deus na sua vida nessa noite, amém? Talvez você que entrou nessa noite, nesse culto, esperando uma resposta, esperando uma palavra, Deus vai usar esse vaso que está do seu lado. Então você que é um profeta, olha para essa pessoa que está do seu lado e fala o seguinte para o teu irmão que está do teu lado: agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agora para o outro não ficar com ciúme, você vira para o outro lado e você fala assim para o outro: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Esse é o Evangelho, essa é a verdade, e isso é aquilo que nós acreditamos. Abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te adorar neste culto, neste domingo. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, nessa igreja, nas famílias, nas casas. Pai, nós entendemos que o Senhor está no controle, que se nós agradamos do Senhor, o Senhor é que vai satisfazer os desejos dos nossos corações. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti, Pai, as outras coisas, o mais, o Senhor fará. Então, em cima dessa verdade, nós queremos caminhar, nós queremos prosseguir, nós queremos cultuar, queremos entregar esse tempo de adoração, de louvor, pedir, Pai, a presença dos Teus anjos, a presença da Sua glória, Pai, que o Senhor receba o incenso que sobe, Pai, de cada lábio, de cada coração. Entregamos o culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos? Tudo que tenho é Teu, Senhor. Tudo que tenho é Teu, Senhor. Me rendo a Ti. Me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo.
tudo novo. Canta pra Ele, canta. Me fizeram prosseguir, mas você me levantou, Senhor. Eu achava estar bem, mas me rendo. Me rendo corações rendidos a Ti, Senhor, neste lugar. Eu me rendo. Coloca pra fora aí tudo aquilo que te impede de se render a Ele nessa noite. Se liberta de tudo aquilo que te prende e abre a sua boca e glorifique o Criador. Se renda a Ele. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Me rendo. Me rendo a Ti. Eu me rendo. sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez as dificuldades tenham batido na sua porta. Talvez a doença bateu na sua porta. Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo em meio a todas as dificuldades, não deixe seu coração se fechar para o Pai, não. Sabe por quê? Porque Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a um coração contrito que busca. Ele não resiste a um coração que se entrega para Ele. Ei! Um coração quebrantado. Oh, Senhor, encontra nessa noite, ó Pai, corações quebrantados, corações sensíveis ao Seu toque, Senhor. Corações, ó Pai, que quando o Senhor bater a porta vai estar aberta para o Senhor entrar. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo. Eu Me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti. eu me rendo. Eu me rendo, O Pai está com saudade da sua oração, sabia? Ele sente saudade de ouvir a sua voz, sentir você rendido a Ele. E nessa noite você tem essa oportunidade. Abre o seu coração. me rendo a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti.
a Tua presença, Pai, e sem Ti nós não somos nada. Nós não somos nada, Pai, nós não somos ninguém. Porque o Senhor é tudo, Deus. Tu és aquele que era, aquele que há de vir, incomparável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tem tudo a ver contigo, Senhor. Continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Vá
que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia! É o teu amor que nos sustenta, Senhor. Teu amor é tudo que precisamos, ó Pai. Teu amor é tudo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, Senhor. Quem seríamos nós, ó Pai, se não fosse o teu amor, Deus? Por onde estaríamos, ó Pai, se não fosse pelas tuas misericórdias, ó Pai? Obrigado, Deus, por tanto amor, Senhor, por tanta misericórdia, Pai, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado, Senhor. Só nos resta, ó Pai, te adorar por toda a nossa vida, Deus, e entregar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que toda adoração, Deus, seja voltada para Ti, Pai. Que nosso eu desapareça, Pai, e que a Sua face apareça, Senhor. Que possamos contemplar a Tua face e possamos Te adorar, Senhor, cada vez mais e mais. Porque esse é o nosso propósito, Deus, servir a Ti e Te adorar, Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois Teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no Teu colo.
que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, parecia impossível, mas o sangue dele fez possível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me,
tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Santo, santo, santo. Tua palavra é o nosso escudo, Senhor. Na tua presença é o nosso abrigo forte, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és único, Deus. Obrigado por se fazer presente, Pai. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Só me resta agradecer a Ti, Deus, porque se estou aqui hoje é porque o Senhor tem cuidado de mim, Pai. Sou totalmente dependente de Ti, Senhor, e sem Ti eu não sou nada, não sou ninguém, Pai. Para Ti declaro, Pai, a minha total dependência, nossa total dependência no Senhor, Deus. Porque se não fosse pelo Senhor, ó Pai, as misericórdias já teriam nos consumido, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor, por tanto amor. Senhor, eu te peço que nessa noite, ó Pai, nossos corações estejam sensíveis à Tua palavra, Senhor. Que nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos para ouvir a Tua voz. E que nós tenhamos entendimento, Pai. Que nós tenhamos discernimento, Pai, da Tua palavra, Deus. Que possamos ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvo, te agradeço, Pai. Amém, amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. As crianças que não foram ainda, um culto especial de 1 a 11 anos. Amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Quem não está feliz, dá um glória a Deus do mesmo jeito. A gente dá glória a Deus, independente das circunstâncias. Amém, queridos? Eu aprendi, nem sempre é fácil, mas é importante. Assim nós caminhamos de fé em fé, de luta em luta. Estou em recuperação, eu não, meia cidade, né, querido? Pensa uma gripe que está dando em todo mundo aí, misericórdia. Levante sua mão bem alto, repita comigo, fala: Senhor Jesus, guarda a minha casa, guarda a minha família, nos dê saúde, abençoe todos os enfermos, profetizamos cura, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por estarmos aqui.
por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Tivemos um final de semana poderoso. Pastor Guilherme, um homem de Deus, amigo. Louva a Deus pela vida dele. Quinta-feira tivemos uma palavra abençoada do presbítero Marco. E Deus confirmou algumas coisas no meu coração sobre aquilo que eu iria ministrar hoje com você. E eu quero muito que você esteja atento e que o Espírito possa continuar ministrando, mudando, transformando, nos ensinando em nome de Jesus. Amém? Abra comigo, por favor, Eclesiastes 11, versículo 4, NVT. É só essa, tá? Queridos, há alguns dias Deus ministrou esse versículo comigo, e eu continuo pensando, remoendo. Falei na nossa reunião da liderança, foi bem naquele dia, falei sobre ele. Depois nós tivemos também a confraternização dos jovens, foi poderoso, louva a Deus pelos jovens fortes dessa igreja. Louva a Deus pelos jovens fortes dessa igreja. Obrigado pelo teu amém espontâneo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, e o texto é: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Eu vou ler de novo, para que você possa pensar nisso, para que você possa orar sobre isso, para que Deus possa ministrar ao seu coração, assim como Ele tem ministrado com o meu, sobre isso. Mas o texto diz que o agricultor, que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. E se ele fica observando cada nuvem, ele não colhe. Pai, fala conosco nessa noite. Que os nossos corações, a nossa mente esteja, Pai, voltada ao Senhor, focada no Senhor. Que Teu Espírito Santo, através do poder da Tua palavra, nos ensine, nos oriente, e que nós possamos sair daqui com um ensino, com um aprendizado daquilo que o Senhor quer para esse tempo, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é um texto que quando eu li, na hora eu já parei e falei: meu Deus do céu, onde que estava isso na Bíblia, que parece que eu não tinha lido isso? Aquele versículo que salta diferente, e eu comecei a ver o que Deus queria para a minha vida. E nessa quinta-feira, Marco está aí? Não está, né? Nessa quinta-feira o presbítero Marco, ele ministrou sobre escolhas. E ele falou muitas coisas sobre a importância das escolhas, como nós devemos aproveitar as oportunidades, que escolhas definem a nossa vida, aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós fazemos, vai determinar a nossa colheita lá na frente. Ele usou alguns exemplos, usou de Pedro, depois ele usou de Eliseu, falando sobre o processo. Elias, quando passou a capa em Eliseu, Eliseu não saiu dali profetizando, não, ele teve um percurso, ele teve uma caminhada, ele teve um tempo de escolhas. Muitas vezes Elias falava: Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Ele falou: não sai do seu lado, vou estar contigo. Não, Eliseu, fica aqui, agora eu vou do outro lado. Não, vou estar com você. Sabe, o preparo do processo, a renúncia, e como aquilo interfere depois no desfrute das nossas escolhas, das nossas decisões. E ele falando tudo isso, só confirmou aquilo que Deus queria ministrar conosco, eu creio, nessa noite. O texto fala sobre um agricultor, uma pessoa, e essa pessoa sou eu e você, e essa pessoa precisa tomar algumas decisões importantes, e falam em duas áreas. Uma, quando ele vai semear,
que é o início de todas as coisas, aquilo que você vai plantar, aquilo que ainda é incerto, mas são decisões que você tem que fazer num tempo certo, numa terra certa, com sementes certas, e a gente fica em dúvida de tudo isso. E a outra é quando nós vamos desfrutar daquilo que nós plantamos. Porque a colheita nada mais é do que o desfrute daquilo que você já plantou. Ou seja, tanto para semear quanto para colher. A Bíblia diz que essa pessoa que fica esperando uma condição perfeita, nunca faz. Nunca colhe. Nunca semeia. Nunca planta. E eu falei, uau, meu Deus, que poderoso que é isso. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essas influências que determinam as nossas decisões. As influências que determinam as nossas escolhas do nosso dia a dia. Aquilo que nos norteia, aquilo que faz eu e você tomarmos decisões que, tanto para o desfrute, quanto para a semeadura, às vezes nos travam, nos impedem, ou às vezes nos impulsiona, nos ajuda. Queridos, o fato é que ninguém gosta de errar. Eu me cobro muito em cima disso, então por isso que talvez essa palavra ministra muito ao meu coração. Porque todo passo que eu vou dar, e aquilo que eu faço que não sai do jeito que eu queria, querido, eu fico chateado. Por quê? Porque às vezes você tem que começar de novo algo, ou você tem que fazer de uma maneira diferente, e aquilo parece que é tempo perdido, e nem sempre é, né? Deus usa aquilo para nos amadurecer, nos crescer, mas o fato é que ninguém gosta de errar, e a sabedoria, o preparo, assim como o Marco disse, nas nossas decisões são muito importantes. Eu não estou falando aqui para você sair colhendo e sair semeando sem preparo nenhum, sem palavra nenhuma, ou em qualquer tempo. Isso é tolo. Ninguém planta soja no mês de maio. Primeiro que não pode, né? Mas por que não? Querido, porque se a pessoa plantar em maio, não tem chuva. A semente é cara. Ninguém planta soja num cascalho que não esteja preparado. Por quê? Porque é jogar semente fora. Então eu não estou falando que você não tem que se preparar, ou escolher a melhor terra, ou escolher o melhor momento para você embasar as suas decisões, as suas escolhas. Entenda bem isso. Mas eu estou falando que nem sempre as condições serão perfeitas. E aqui nós entramos em um outro lado. Nem sempre a resposta vai ser clara. Nem sempre aquilo que você espera vai estar escancarado na tua frente. Nem sempre os planos que para você são perfeitos, aquilo que o homem vê, caminhos que parecem ao homem, caminhos bons, caminhos retos, para Deus, no final serão caminhos de morte. Então tem coisas, querido, que para mim, eu tenho convicção que é a coisa certa, e às vezes a gente ora, e Deus está lá igual, né, usando a mula, não é para você fazer isso, e Ele não entendendo. Então às vezes as portas se fecham, circunstâncias se fecham, para a gente não fazer, e mesmo assim a gente faz. Por um outro lado, tem gente que quer que o anjo desça, escreva num outdoor bem grande, agora vai que eu estou contigo, agora pode colher, e aí a pessoa então levanta, ou espera acontecer essa situação, para tomar essa atitude. Diga assim, quem espera condições perfeitas, nunca semeia. E querido, eu estou falando de decisões que afetam as 3 esferas da nossa vida, corpo, alma e espírito. Eu estou falando de decisões hoje que, às vezes, nós queremos esperar
e a gente já sabe que é algo importante a ser feito. Se você pegar, querido, vamos pegar corpo. Quem nunca? Eu não vou começar o regime hoje porque eu tenho um aniversário sexta-feira que vai ter bolo, brigadeiro, um monte de coisa. É aquele meme, nossa, me deu uma vontade de trabalhar hoje, o tempo está azul, mas tem uma nuvinha do tamanho da mão de um homem, mas eu acho que vai chover hoje, né? Às vezes, a gente sabe aquilo que é para ser feito, mas a gente quer esperar as nossas condições perfeitas para fazer. A gente quer esperar a segunda-feira perfeita para começar o regime. A gente quer começar o dia perfeito para começar a leitura, para começar algo que você sabe, o teu estudo, o teu curso, aquilo que você já sabe que Deus já tem ministrado, mas você fica procrastinando, você fica adiando, você não toma decisão porque você está esperando a condição perfeita. E sabe o que a Bíblia fala? Que nunca semeia. A gente vai ficar aguardando. Isso serve de uma muleta para argumentar a nossa falta de vontade de tomar uma decisão importante. Então, querido, seja no corpo, seja na alma, quantas emoções. Tem gente, querido, que você sabe que você precisa pedir perdão, e você fala, estou esperando a condição perfeita. E faz 10 anos que você está esperando. Sabe, tem situações do nosso emocional que você sabe que você precisa decidir. Tem coisas que você sabe que você precisa largar. Tem ciclos que você sabe que você precisa interromper. Que está fazendo mal para o seu emocional. Mas às vezes nós ficamos esperando a condição perfeita. Se você pegar a parte espiritual, corpo, alma, você pegar... Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu sei que eu preciso batizar, mas eu não me sinto preparado. Por quê? Porque a gente está esperando a condição perfeita. E Deus, escute isso, Deus não chamou ninguém perfeito, Deus chamou alguém decidido. Sabe, não pastor, eu não vou batizar porque eu fumo, eu não vou fazer isso porque eu tenho esse vício, eu não vou... Sabe, são decisões espirituais que às vezes nós adiamos, porque nós queremos que a gente tenha uma condição perfeita. Ministério que eu não vou entrar, situação que eu não vou fazer, GPS que eu não vou participar, porque tudo a gente cria algo, a gente acha um obstáculo, e aquilo serve de muleta, né? Para sustentar algo que a gente sabe que é uma desculpa para nós mesmos. Então, querido, na verdade só estou te embasando para onde a gente vai entrar. Mas eu queria que você entendesse isso, que isso é muito natural, é muito normal. E nós precisamos confiar em Deus. Deixa eu ir para a Bíblia, para você não falar que eu só estou te dando um exemplo nosso, né? Quando Deus chegou para Abraão e para Ló, e falou assim, escolhe a terra, eles cresceram demais, vocês vão ter que separar. Abraão falou, Ló, escolhe você. Ló olhou, e para ele, e talvez até para Abraão, a terra perfeita fosse a que Ló escolheu, era que estava irrigada, era que estava já adubada, já estava arada, tinha água, estava tudo certo. A que sobrou para Abraão era terra com cascalho, deserto, não tinha nada. Aos olhos de Abraão, talvez aquela não fosse a terra perfeita, mas era aquilo que Deus tinha preparado, porque o homem vê de uma forma, mas Deus enxerga de outra forma. Tem situações, tem portas que Deus abre para você, e que Deus só precisa que você confie, acredite, que Ele está com você. Porque, querido, se eu entendo que a minha vida eu entreguei a Jesus, que o Espírito Santo habita em mim, que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então eu tenho que crer que Ele está direcionando os meus passos, que Ele está abrindo as portas que eu preciso, que Ele está fechando as portas que não são boas para mim, porque eu não tenho o poder de conhecer o futuro, mas Ele que habita em mim, tem. Então, nós acabamos de falar que se nós
nós agradássemos do Senhor, Ele satisfaria os desejos dos nossos corações. Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, o mais, as potas, o lugar certo, Ele vai nos direcionar. Amém? Então é importante isso. E eu falo isso com muita propriedade, porque talvez essa seja a minha maior briga com Deus na minha vida particular. Se tem algo, fala assim, pastor, o que assim, talvez seja uma briga tua com Deus? Queridos, para mim é essa. Eu, desde sempre, eu sempre orei para Deus direcionar a minha vida, o que Ele queria, mas eu nunca tive com muita facilidade essa resposta de Deus. Eu lembro quando eu estava para vir para Nova Mutum, queridos, eu fiquei 4 anos, orando e decidindo, e eu chorava, porque para mim era uma decisão muito difícil, era muito difícil. Toda a minha igreja, que eu cresci, os meus amigos, o meu convívio, toda a minha família, tudo aquilo que eu gostava, tinha 3 empregos lá naquele lugar. O dia que eu fui pedir as contas, o cara que estava comigo falou assim, Murilo, você tem certeza? Vem cá, dá uma olhada. Ele mostrou que ele tinha uma pilha de currículo querendo meu lugar. Ele falou, tudo isso aqui está querendo teu lugar e você está abrindo mão disso. Agora, queridos, o que eu queria? Eu chegava e jogava isso na cara de Deus, né? Como se eu fosse o Deus, o Senhor não me fala. Eu não sei se o Senhor quer isso mesmo. E penso em agonia, querido, porque o que eu queria? Eu queria ter um sonho, eu queria que um anjo chegasse na minha frente com a placa e falasse assim, vai que eu sou contigo, servo bom e fiel. Era o que eu queria. Queridos, mas eu tive que tomar atitudes crendo que Deus que estava conduzindo minha vida. E assim eu fiz. E hoje eu olho para trás, eu falo, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor conduz todas as coisas. Mas eu estou te falando isso, querido, talvez é para você ser encorajado, a você semear, claro, debaixo de uma palavra, claro, escolhendo dentro de todas as tuas forças, sabedoria, conselhos, entendeu? Aquilo que é correto, aquilo que é bom, mas que você não fique esperando a condição perfeita para tomar atitudes importantes para a sua vida, amém? Eu acho isso extremamente necessário, importante, e sobre isso, na verdade, sobre tudo isso que eu coloquei, é aqui que eu quero entrar. Eu quero colocar algumas coisas que influenciam demais as nossas decisões. Algumas coisas que determinam, que são o parâmetro das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos próximos passos, das nossas vontades. Então não é só uma questão de eu querer semear, mas aquilo que vai me semear, aquilo que eu vou semear, por quê? O que está me movendo a isso? O que me faz eu escolher? O que está em pauta na minha vida? Qual é a motivação do meu coração? E eu quero falar sobre 2 palavras. 2 palavras que para mim determinam as nossas escolhas. Diga assim comigo, desejo. Comparação. De novo, desejo. Comparação. Terceiro, para entrar no teu coração, vai. Desejo, comparação. Desejo e comparação. Olha para essa pessoa bonita e fala assim, cuidado com o desejo e com a comparação. Vamos entender isso? Desde lá do início, queridos, desde lá do Éden, Adão e Eva, um lugar, um ambiente da habitação de Deus, da glória de Deus, um lugar que não há pecado, um lugar que é exemplo, um lugar que reina a paz, que reina a alegria, que reina a plenitude. Deus, Ele faz algo
muito interessante, e que talvez seja o questionamento de muitas pessoas. Deus, Ele chega para o homem e Ele determina limites. Ele fala, de tudo isso, você pode comer, só esse e esse não pode. Queridos, Deus dá o universo, o mundo, e Ele coloca um limite. Esse e esse. Mas a questão é que Deus, Ele permite, tem um caminho para esse lugar. Deus não impossibilita o acesso a esse lugar. Deus, Ele coloca uma cerca, fala, ó, isso aqui não pode, aqui tem uma cerca, mas a chave da cerca está aqui. Eu vou repetir para você entender muito bem isso. Nós temos tudo. Deus coloca alguns limites. Mas esse limite não é interrompido. Você tem acesso, tem um caminho para esse lugar. Deus coloca um muro, Deus coloca uma cerca, Deus coloca uma porta, fala, ali você não pode, mas aqui está a chave da porta. Porque se Deus simplesmente coloca um muro e esconde a chave, você não teria opção, condições de entrar naquele lugar. E Deus não queria isso. Muita gente me fala, pastor, por que Deus é tão bom? Por que Deus já sabia que Adão e Eva ia cair mesmo? Sabia que Satanás ia fazer isso? Por que Deus já nem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida? É justamente por isso, queridos, porque Deus, Ele não quer forçar você a não abrir. Deus, Ele quer que você não use a chave, confiando que Ele tem o melhor para você. O que faz, muitas vezes, eu dar esse passo? Gênesis 3, versículo 6. Diz a Bíblia que Eva estava diante dessa árvore, e que a árvore era bonita, era boa, agradável aos olhos. Mas diz, a mulher viu que a árvore, não, R.A., por favor, agora tudo R.A. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore o quê? Diga, desejável. Queridos, Eva, ela teve um desejo, uma vontade. O desejo é algo que nos impulsiona a fazer escolhas. O desejo é algo que está dentro de nós e que nos direciona para escolhas que podem ser boas ou podem ser terríveis. O que determinará as nossas escolhas são os nossos desejos, ou uma das coisas são os nossos desejos, são as nossas vontades. Por causa desse desejo, Eva vai, comete o pecado, desobedece a Deus, Satanás engana, e você conhece toda a história. Deixa eu te dar um outro exemplo. Caim e Abel. Não vou nem abrir para nós, não. Mas você sabe que Caim mata Abel. É o primeiro homicídio da Bíblia. É o primeiro assassinato da Bíblia. E Caim, entenda isso, gente. O primeiro assassinato da Bíblia não foi por causa de um roubo. Não foi por causa de um traficante. Não foi por causa de traição. Não foi por causa de adultério. O primeiro assassinato da Bíblia foi por causa de um culto entre dois irmãos. Eram dois homens de Deus entregando uma oferta ao Senhor. O que é entregar uma oferta ao Senhor? É um culto. Quando eu estou entregando algo para Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou cultuando ao Senhor. Agora presta atenção, pensa algo. Só pensa comigo. Imagina que Caim é sozinho. Imagina que Caim
está na terra sozinho, ele pega e vai oferecer uma oferta, vai prestar esse culto ao Senhor, e ele chega com a oferta, e entrega essa oferta a Deus, e Deus não aceita. Foi isso que aconteceu, tá, queridos? Para quem não conhece a história, Caim foi entregar uma oferta, Deus olhou e não se agradou, diz o texto, da oferta de Caim. Mas Abel, quando ele foi entregar, Deus se agradou da oferta de Abel. Então Deus recebe a oferta de Abel, e não recebe a de Caim. E Caim fica revoltado, Caim fica triste, Caim pira, e aí tem um diálogo. Mas imagina que Caim não tem Abel. A hora que Deus fala, Caim, não gostei não. Isso não foi o teu coração, cara. Você deu porque tinha que dar. E na verdade eu nem preciso da tua oferta. Na verdade eu queria saber, era o valor que eu tenho para você dentro do seu coração. É isso que eu queria saber. E Caim, eu vejo ele pegando, sabe, aquilo que talvez sobre, aquilo que talvez não tenha tanto valor, aquilo talvez que não seja tão importante. Ah não, isso é muito, separa, não, vai ser esse tanto, acho que está bom. E chegou e entregou para Deus, enquanto que Abel não. Abel falou, meu Deus do céu, a primeira oferta que eu vou fazer, deixa eu escolher algo assim, que para mim tem muito valor, para mim é muito importante. Eu vejo os olhos de Abel brilhando, querendo com alegria entregar, mostrando para Deus a gratidão de tudo aquilo que Deus era para ele. Agora, só estou aqui, tá? Só estou conjecturando aqui. Se Caim chega e entrega a oferta, imagina que Caim está sozinho. Deus olha para Caim e fala, Caim, não era bem isso que eu queria não. Talvez, queridos, Caim eu ia olhar para o lado, não tinha ninguém, e falou, Senhor, verdade, né? Me perdoa, que coração ruim meu, me ajuda. Mas qual que foi o problema de Caim? Foi a comparação de um outro irmão que teve a sua oferta aceita. Presta atenção. Quantos de nós não sofremos, não tomamos decisões, não temos escolhas por causa de comparação com aquilo que Deus está fazendo na vida de outro irmão, com aquilo que Deus está prosperando, aquilo que está acontecendo? Imagina o Eliseu. O Eliseu contratou a Fran. Diária do Eliseu é 1.000 para a Fran. Falou, Fran, vou te pagar 1.000 se você fizer uma diária para mim. Você vai trabalhar das 8 da manhã até as 18 horas. Tá bom uma diária de 1.000, sim ou não? Nossa, gente, vocês estão caros, saiam sim tão baixo. Ô povo próspero, Jesus. A Fran está feliz, falou, não, R$1.000 para mim, para eu trabalhar o dia, tá ótimo. Eu vou das 8 da manhã às 18, combinado, Fran? Combinado, vou estar lá, Eliseu. 18 horas, está feliz, Fran? Nossa, estou muito feliz, vou lá. Muito bem. Chega 5 horas da tarde, o Eliseu chega para Dani e fala, Dani, você vai trabalhar para mim das 17 até as 18. E eu vou pagar o mesmo 1.000 para você. Queridos, até então, a Fran está feliz. Escute, essa é a passagem da 1/10 hora, tá? Está uma parábola bíblica lá. Só estou mudando aqui para você entender. O que aconteceu? O pessoal que foi trabalhar o dia inteiro ficou revoltado. Mas como assim? Eu trabalhei das 8 até as 18 e recebi a mesma coisa que ela, que trabalhou das 17 às 18? Aí o Eliseu vai falar para ela, mas não foi isso que eu combinei com você? Eu estou sendo injusto? Eu estou fazendo alguma coisa diferente? Não poderia eu abençoar a pessoa, outra pessoa, da maneira que eu gostaria, do jeito que eu quero? O dinheiro não é meu?
A verdade, queridos, escuta bem, presta atenção, que a Fran estava muito grata, a Fran estava feliz, a Fran estava fazendo uma diária linda, motivada, fazendo conta com tudo aquilo que ela ia ganhar, gastar com Milão, trabalhando aquele dia. Mas a partir do momento que ela ficou sabendo que a Dani ia ganhar o mesmo 1.000 com 1 hora, toda a alegria dela vai embora. Agora passa a ter raiva do Eliseu, por quê? Porque ele não é justo de fazer e pagar aquilo que eu demorei o dia inteiro para conseguir. Então aquilo que era para ser gratidão, aquilo que era para ser alegria, aquilo que era para a gente estar feliz, o que acontece? Agora a gente tem murmuração, tem raiva, porque a gente não deixa, ou a gente deixa a comparação entrar dentro do nosso coração. Deixa eu trazer isso mais real ainda para mim e para você, querido. Quantas coisas Deus tem feito com você na tua caminhada? E talvez tua caminhada seja de 10 anos. Talvez tua caminhada seja das 8 da manhã até as 18. E você feliz com aquilo que Deus fez. Você feliz. Mas aí você vê um irmão que chega agora, que tem poucos anos, e aí você vê ele comprando uma casa, aí você vê o casamento dele sendo restaurado. O que acontece? Você fica ingrato com Deus. Você fala assim: Deus, o Senhor não é justo, porque quanto tempo eu estou aqui orando, quanto tempo eu estou te servindo, quanto tempo eu estou buscando, e as coisas não acontecem na minha vida, e agora o irmão chegou agora, com um tempinho só, ele já está vivendo e desfrutando de tudo aquilo que ele tem. Queridos, a comparação é algo que torna o nosso coração ingrato, rouba de dentro de nós a nossa felicidade, e muito mais do que isso, atrapalha nas nossas escolhas, atrapalha nas nossas decisões, coloca um ponto naquilo que Deus quer fazer. E deixa eu juntar essas duas coisas, e nessa história eu já concluo. Números 11, versículo 4. Vou juntar as duas coisas aqui, tá? Então entenda, acompanha comigo. Diz assim: e o populacho, diga populacho, que estava no meio deles, diga meio deles, veio a ter grande desejo das comidas pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, delícia, das cebolas, outro tipo de alho. Versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Querido, tem tanta coisa para ministrar aqui, que eu vou tentar, sabe, me manter o foco só em uma. Não sei se vai surgir outras, mas para eu não sair da onde eu quero que você chegue junto comigo. Para você entender a história e para você contextualizar, o povo de Deus está vivendo em escravidão. Não 1, não 2, não 5 anos, mas 400 anos. Esse povo está sendo escravo, querido. E a gente não tem ideia, né? A gente não viveu esse tempo, essa fase, mas para mim não tem algo mais deprimente, doloroso do que uma escravidão. De você trabalhar, de você ser humilhado, de você se sentir um nada, um sem valor, um inútil, e sendo obrigado a... E foi tanta essa opressão, essa escravidão, essa dor em cima de um povo de Deus que tinha promessa, que Deus escutou o clamor, e diz o texto, né, que Deus olhou para aquele povo, lembrou da aliança que ele tinha lá com Abraão, com Isaac, com Jacó,
e resolveu tirar esse povo dessa escravidão. Então levanta Moisés, e Moisés vai e tira todo o povo de Deus dessa escravidão, e agora eles estão indo para a terra prometida no meio do deserto. Queridos, só o fato de não ser mais escravo, só o fato de ter a expectativa de, uau, os meus filhos vão ter um futuro diferente, eu tenho uma terra que está me esperando, que será diferente, agora eu vou ser dono do meu nariz, agora não vou ter um dono, agora eu estou debaixo da proteção, da mão, eu vi os milagres, eu vi como que Deus com mão forte tirou. Queridos, isso era algo já assim, para eles estarem celebrando e dando glória de dia, de noite, em todo tempo. Esse era o contexto. Mas aí diz, versículo 4, que o populacho. A minha pergunta é, o que é populacho? NTLH, por favor. Por isso que é importante, quando você lê a Bíblia, aquilo que você tiver dúvida, você lê em outra versão, você procurar, porque uma palavra pode fazer total diferença na interpretação da tua história. Pus a NTLH só para você entender, porque agora vai ficar fácil. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Populacho, querido, nada mais é do que aquelas pessoas que não eram judeus, que não eram povo de Deus, mas que estavam junto com eles. E Deus permitiu isso. Deus falou, esse pessoal estrangeiro que, se eles quiserem estar aqui, se eles quiserem estar junto com vocês, ok, desde que eles cumpram as regras, que eles façam a circuncisão, eles vão poder participar da Páscoa, eles vão se tornar um povo junto com vocês. Mas o populacho aqui é um povo que estava com os judeus e que não eram judeus. Preciso te clarear. Tem gente que está na igreja, anda com crente, mas que não é crente. E isso em todo lugar, querido. Em todo lugar. E é natural isso. Mas acontece que esse povo agora, diz que o populacho, ou esses estrangeiros, eles começam a sentir um desejo de carne. Até então o povo de Israel estava tranquilo, de boa, temos maná, provisão de Deus, estamos aqui. Mas a hora que esse povo começa a ver o desejo de quem está à volta deles, de quem está andando com eles, o que aconteceu? Tá, volta na RA para mim, por favor. Não, deixa aí, vai, eu vou ler, eu não li essa aí não. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo, se tivéssemos um pouco de carne para comer. Ou seja, querido, eles inflamaram, eles influenciaram, aquele desejo agora passa para os israelitas. Na outra versão, na minha, na RA, que é o que eu gosto, diz o seguinte, que tornaram a chorar. Queridos, eles foram tão influenciados que eles começaram a sentir tanto desejo daquilo, que diz o texto que eles começaram a chorar. Agora eu fico imaginando Deus nessa situação toda. Como que Deus olha. Mas o que eu estou querendo te dizer? Para ser muito claro. Nós vemos que o povo ele foi influenciado. Querido, eu e você, nós somos todo dia influenciados. Escute bem. Eu e você, nós somos todos os dias influenciados. Tolo é aquele que acha que não é influenciado. Que acha que não vai, que para ele está tudo certo. Não, aquele povo ele estava vivendo isso. Aquele povo estava da mesma forma, andando com eles. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Jovens adolescentes,
para não falar mocidade da igreja, tá? Vou livrar vocês, mais ou menos. Pega aí. Um monte de menininho na igreja. Não, na igreja não, falei que não é da igreja, na escola, na sala de aula. Pergunta para as meninas, não, só menina, só menino feio, não, nenhum serve. Chega uma menina da outra escola, e entra na sala, e agora ela começa a gostar de um dos meninos. A hora que ela começa a gostar, queridos, já fui líder de mocidade. Já fui. Chegava uma menina nova, os meninos eram tudo desdenhados, chegava uma menina nova, começava a gostar, mas como assim chegou agora e já está gostando do menino? Daqui 3 semanas, que ele tinha umas meia dúzia da sala, todo mundo gostando daquele menino, ninguém nem olhava para ele, mas porque chegou uma que agora começou a olhar, eu falei assim, mas ele não é nem tão feio assim, verdade. Mas ele é bonitinho mesmo. Ei, como nós somos influenciados. As nossas escolhas, as nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos. Deixa eu falar uma coisa que eu vejo muito, presta atenção, queridos, aqui, pais, por favor. O pai teve um desejo a vida inteira de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa, tem um sonho de conquistar algo, ele não consegue, ele faz de tudo para conseguir isso no filho. E talvez não é o desejo do filho. Talvez não é a vontade do filho. Quantos filhos estão estudando, fazendo alguma coisa por obrigação, por um desejo do pai que o pai não conseguiu e quer agora ter a recompensa ou o seu desejo feito na vida do filho. E o filho está fazendo algo na força do ódio. Não estou falando, pai, que você não deve instruir, que você deve incentivar, não estou falando nada disso, que você deve apoiar, que às vezes você deve sim orientar e falar assim, não, eu acho que isso é importante. Entenda com equilíbrio, com maturidade isso. Mas quantas vezes eu vejo filhos querendo simplesmente satisfazer os desejos dos pais, mas aquilo nunca entrou no coração. Porque a nossa volta, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas, vem daquilo que nós desejamos. Ah, pastor, eu não sou influenciado. Querido, olha para a moda, olha para a roupa que você está. Olha para aquilo que você acha certo, para aquilo que você acha errado. Na minha época, querido, tinha uma calça que, nem sei o nome dela, mas a gente chamava de santropeito, que ela vinha até aqui, assim, ó. Todo mundo usava uma calça, querido. Eu lembro que o botão da minha calça era uns 4 dedos para cima do umbigo, aqui, assim, ó. Eu achava bom, porque diminuía a barriga, apertava, assim, ó. Aí, virou uma moda daquele tal do cos baixo. A calça, aí, querido, virou aqui embaixo o trem, né? A gente fala, que negócio horrível, meu Deus do céu. Querido, passam-se alguns anos, está todo mundo. Se você procurasse uma calça que não tinha mais. E todo mundo achando lindo, inclusive eu. Aí depois começou a voltar o trem para cima. Eu falei, que negócio horrível. Porque nós somos frutos do meio. Porque nós somos totalmente influenciáveis. As nossas decisões e as nossas escolhas estão totalmente ligadas à influência que nós vivemos. Se você vê os princípios, se você vê a escola, se você vê a igreja. Na minha época, aquele de adolescente, a gente quando falava que um pai e uma mãe ia divorciar, a gente falava baixo. Porque era um negócio meio que escândalo. Hoje é natural, você sabe. Querido, falava sobre ideologia de gênero, sobre homossexualidade. Queridos, era algo raro. Falava...
Você sabe, isso aonde entra? Entra em todo o nosso meio. Aquilo que antes era pecado, aquilo que antes a gente achava anormal, a influência, o meio, vai passando a ser tão natural, tão aceito, que a hora que você vê, a hora que você caminha, aquilo está tão impregnado em você, que você já não acha que aquilo é errado. E esse é o perigo, porque isso determina as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades. Não tem algo mais pontual, gente, para isso do que as redes, do que o Instagram, do que tudo aquilo que você acompanha. Quantas pessoas, quantas famílias, quantas fotos, quando você olha, aquilo te gera uma raiva santa. Como eu queria estar nesse lugar, como eu queria ter essa condição, como eu queria ter essa família, como eu queria estar comendo essa comida, como eu queria ter essa alegria, como eu queria ter essa igreja, como eu queria ter esse pastor. Querido, a rede é um banco de informações para nós compararmos a nossa vida com a vida de outra pessoa. E aquilo que era para nós estarmos gratos, aquilo que era para a gente estar feliz, aquilo que era para a gente estar dando glória, às vezes essa comparação rouba, tira, muda os nossos desejos, as nossas escolhas. O que eu estou querendo dizer, querido, é que tem frustração, que tem choros, igual o povo de Israel, que estava chorando, que nem é seu, que é do populacho. Tem dores que você está sofrendo, que nem era para você estar sofrendo, que é porque você está comparando com outras pessoas. Tem situações que você está vivendo, sofrendo, que nem era sua, mas que você abraçou, por você acreditar, por você comparar, e agora você não se acha tão bom, agora você não se acha tão importante, agora você não se acha tão merecedor, agora você não se acha que Deus te ama tanto, agora você não acha que Deus é tão justo. Agora as suas escolhas já não são mais embasadas naquilo que é um princípio, mas naquilo que é a tua comparação e o teu desejo pede, quer. Ô louvor, eu sei que vocês estão aí atrás, que eu já vi vocês saindo, tadinho, vem para cá, vai. Vocês vão ficar aí 2 horas, vem cá, sobe aqui. Deixa eles subir que vocês vão ficar olhando para eles mesmo. Mas olha aqui. Pastor, eu adotei uma política na minha vida. Eu entro nas rodas, na escola, e eu fico na minha. Eu não dou minha opinião, eu não dou minha expressão, eu tento não ser influenciado, então eu fico ali só quietinho, porque, afinal de contas, eu não quero criar intrigas com ninguém, afinal de contas, eu não quero causar desavença. Querido, então, sinto muito, você é uma pessoa irrelevante, e Deus não te chamou para você ser irrelevante, Deus te chamou para você ser sal, para você ser luz, para você fazer a diferença onde você está. Aí nós entramos para o outro lado. Eu sabia, estava só esperando o pastor falar isso, porque eu sou daquele que chega e já aponta o dedo e fala assim, você está em pecado, você está errado. Querido, não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia fala que nós temos que ser pacificadores. Jesus, ele não era omisso, Jesus, ele não foi irrelevante, os discípulos não foram, mas em todo lugar que Jesus foi, Jesus não apontava o dedo e ficava descrevendo todo o podre daquela pessoa. Uma mulher para ser apedrejada, cadê todo mundo? Ninguém vai
e não peques mais. Se eles não te culpam, quanto mais eu. Se eles não te condenam, nem eu. Escute, então como? E é isso que eu quero falar com você. Como tomar atitudes, como fazer escolhas, como me posicionar, sem agredir, sem ferir, sem machucar o meu irmão, como ser relevante, como ser posicionados, que é aquilo que Deus espera de mim e de você, como eu manifestar o reino, viver os princípios, como eu derramar, jorrar da glória e da graça de Deus no ambiente que eu estou, sem que haja a guerra, o conflito. Deixa eu te falar algo, querido, extremamente importante. Da mesma maneira que a comparação pode te arruinar, ela também pode ser a régua de prumo na vida de outras pessoas. Deixa eu fazer você entender. Isso aqui é uma torre. Ela está torta ou está reto? Está torta ou está reto? Você está vendo como que é difícil? Porque depende do ângulo, depende da perspectiva. Quem está aqui vai ver de uma forma, quem está aqui vai ver de outra forma. Agora, se essa torre está aqui, assim, e eu construo uma reta aqui, a torta vai ficar muito em evidência. Porque toda vez que eu construo algo reto diante de algo torto, eu denuncio o torto. O que eu estou querendo dizer, queridos, que a maneira como eu e você devemos nos posicionar é quando eu e você temos atos de justiça, atos de retidão, atos que vão viver, que vão estabelecer, que vão cumprir, que vão obedecer os princípios de Deus. Toda vez que eu coloco e crio um ato reto, eu vou denunciar aquilo que está torto perto de mim. Por que que Caim quis matar Abel? Porque a hora que Abel estabelece uma torre reta, a torre torta de Caim é denunciada. Então ele vê, então ele enxerga. Então o que que Abel fez? Qual foi o erro de Abel? Nenhum, querido. Ele simplesmente criou uma torre reta. O que é a minha e a sua função diante da sociedade, diante da nossa casa, diante da nossa família, onde nós estivermos? Como que eu me torno luz? Como que eu me torno uma pessoa posicionada fazendo escolhas certas? Atos de justiça, atos de retidão. Eu vou determinar o prumo da onde eu estou vivendo. Quando está tudo errado, tem muita gente, querido, que fala assim: nossa, depois que eu virei crente piorou. Nossa, depois que eu virei crente, pensa como que a luta aumentou, como que a guerra, querido, aumentou nada. É mentira. É que na verdade tua vida era torta e você não via. Agora o Espírito Santo está lá dentro de você, e agora a hora que você está cheio do Espírito Santo, a hora que você olha e fala: meu Deus, que trem torto, eu não sabia, mas agora tem algo reto dentro de você, e agora você começa a enxergar tudo aquilo que está torto. Então você fala: eu preciso abandonar isso, eu tenho que deixar isso. Por quê? Porque aquilo que é reto entrou dentro de você. Todas as vezes que eu tomo atitudes de retidão, eu vou estar denunciando aquilo que está torto. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera de mim e de você? É que nós sejamos o prumo desse tempo. Que aquilo que a gente faça denuncie aquilo que está errado. Eu não preciso ficar apontando o dedo, eu não preciso criar uma briga aqui, porque eu vou falar: gente, isso está torto. O outro vai falar: não, está reto. Não, está torto, não, está reto. Vai virar uma discussão. Por quê? Porque vai ficar sem referência. Agora, quando você faz algo que se torna referência, você nem precisa falar nada.
nada, aquilo que está à sua volta que é torto já está denunciado. Por que você acha que Jesus foi totalmente julgado, injuriado? Por que você acha que Jesus, aonde ele ia, era perseguido? Porque os atos de justiça dele denunciavam tudo aquilo que ele convivia. Porque tudo aquilo que Jesus fazia, amando, fazendo melhor, mas trazia um incômodo, porque a pessoa olhava para aquilo que era reto e falava: meu Deus, eu estou torto. A hora que o pessoal olhava, os fariseus olhavam para aquilo e falavam assim: não, aquilo está reto. Como aquilo está? Nossa, como que eu estou torto? Eu não enxergava isso. Então, produz um desconforto. Por que que a igreja do último tempo é uma igreja que é para ser perseguida, é uma igreja que é para ser difamada? Por quê? Porque a igreja tem que ser aquela que conduz, que constrói pilares de retidão, princípios de retidão. E toda vez que alguma coisa ou alguém constrói algo reto, você vai automaticamente denunciar tudo aquilo que está incorreto, torto, ao seu lado, diante de você. Amém, queridos? Cuidado com a comparação. Ao mesmo tempo que ela pode te destruir, ao mesmo tempo que ela pode te impulsionar para desejos, para escolhas, para vontades que não são para você, que não são boas, ela também tem o poder de ser a régua que você usa, ou que você deixa a sociedade medir você, de prumo, de retidão. Você não precisa falar nada, você precisa ser. Você não precisa falar nada, querido, você precisa ser crente de verdade, ser homem e mulher de Deus de verdade. Jeff pregou isso semana, esses dias. Vivendo, obedecendo tudo aquilo que Deus tem. Amém? Eu podia continuar tanto, vou só te dar um spoiler, vai. Não sei para onde vai isso, mas Deus não ficou triste com o povo simplesmente porque eles tiveram o desejo de comer carne. Mas Deus ficou triste com o povo porque eles desdenharam do maná. Se você vê o versículo 6, Números 11, versículo 6, diz que o povo, olha lá: agora porém seca-se a nossa alma. Eles estavam tão angustiados por causa de uma carne, querido. Eles estavam livres, mas agora assim, agora nossa alma está seca, nenhuma coisa vemos, a não ser o quê? Essa coisinha aqui que não tem semente, essa coisinha assim que não cria em qualquer lugar, essa coisinha assim que é o próprio Deus que manda como orvalho, que cai, que sustenta, que dá vida, que tem todos os minerais, que tem tudo. Queridos, a nação de Israel era o sonho de toda a nação, era a nação, toda a nação queria aquilo ser sustentada, ser protegida, ser guardada. Aquele povo estava tendo aquilo que nenhuma nação tinha, aquele povo estava recebendo aquilo que nenhum outro povo tinha, aquele povo poderia comer todo dia, aquilo caía todo dia. E qual que é a mentalidade? Olha o que o desejo faz. Esse manazinho, não tem outra coisa, só tem isso. Ai, que saudade do que, querido? Da cebola, do alho silvestre e do outro alho também, querido. Era uma diversidade, era uma delícia. Você é um rodízio de alho, você pode escolher qual que você quer. Pepino, eu gosto de pepino, querido. Ei, a gente comia de graça. Como assim de graça? Eles não eram escravos. Acorda, olha o que eu estou querendo te dizer, querido. Olha o que é a nossa mentalidade, olha o que o desejo faz a gente enxergar. Eles eram escravos, mas a forma como eles enxergavam, não, a gente tinha de graça aquele pepino delicioso, com alho. De noite era alho com pepino, e de manhã era pepino com alho e cebola, e depois alho com alho.
graça, e chora, e chora. Por quê? Por influência. Parece algo bizarro, mas eu não posso entrar nisso, meu Deus do céu. Quantas vezes a gente olha para o nosso Egito e fala que saudade daquela festa, que saudade daqueles amigos, daquela farra, aquilo que era comida, aquilo que era felicidade. Sabe o que a gente está fazendo? Pegando esse maná, aquele pão vivo que desce, que te sustenta, tudo aquilo que Jesus fez, e começa a desdenhar, e começa a falar: isso para mim não é importante, isso eu não gosto, isso não é suficiente. Fica de pé, não vou falar sobre isso não. A gente continua um outro dia. Escute bem, se a referência, se os desejos, se a vontade, se aquilo que você sonha para o teu futuro se baseia em referências de Egito, em referências do passado, esse desejo não é bom para você não, querido. Eu vou repetir para você entender o que eu estou querendo dizer. Se as suas vontades, se os seus desejos, se os seus sonhos para o seu futuro têm como referência o seu passado, aquele tempo de escravidão, aquele tempo de Egito, esse desejo não é bom para você não. Essa vontade não é vontade boa e agradável ao Senhor não. Deus tem uma porção nova, um maná novo, uma revelação nova, uma experiência nova a cada dia. Isso tem que ser suficiente e gratificante aos nossos corações. Não podemos deixar com que as coisas velhas, os desejos velhos, determine as nossas escolhas. Feche seus olhos. Quero que você pense na sua vida e sobre tudo isso que nós falamos. Olhando para a nuvem, não colhe. E a minha oração, querida, é que você possa semear muito na sua vida, na sua família, na sua casa, no reino, que você possa tomar decisões importantes, que nada te prenda para você voar, para você florescer, para você crescer, e muito mais, que nenhuma nuvem seja um empecilho de você colher aquilo que Deus já tem preparado para você. O colher significa desfrutar, queridos, de sementes que nós já plantamos. Sabe, o inimigo tem sido articuloso em não deixar a igreja desfrutar. E as nossas decisões, as nossas escolhas são extremamente importantes para determinar se nós vamos semear ou se nós vamos colher. Eu vim nessa noite te encorajar a, sim, ter sabedoria, sim, ter conselho, sim, a se preparar, não ser afoito. Não estou falando nada disso, mas que também
você não espere o anjo vir bradar do céu para você tomar atitudes importantes na sua vida, para você interromper ciclos que você acha que precisam ser interrompidos, para você romper, seja na parte de corpo, seja na parte de alma, seja na parte de espírito. Escolhas e decisões que nós tomamos precisam ser pensadas sim, mas precisam de coragem, de ousadia, para que a gente possa fazer e viver todos os cumprimentos, todas as promessas que Deus tem para nós. Escute algo, toda meta que a gente coloca, toda meta que nós colocamos em cima de comparações e desejos que às vezes nem são nossos, vai ser um fardo, vai ser um cansaço nas nossas vidas. Aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você. Você não precisa viver a vida do teu irmão, você não precisa viver o ministério do teu irmão, você não precisa viver o dom do teu irmão, você não precisa viver a família do teu irmão. Queridos, não existe nada mais artificial do que aquilo que você vê todo dia nos stories, nos feeds. Aquilo é a make da make da make. Todo mundo é feliz, todo mundo tem um casamento top, todo mundo só come coisa boa, todo mundo mora bem, todo mundo é feliz, não tem problema. Se você não tiver um entendimento de você não se comparar, você vai ser influenciado sem perceber, e isso vai determinar as tuas escolhas e as tuas decisões. E é isso que eu não quero, que você tenha as suas próprias, direcionadas pelo Espírito do Senhor. Amém? Eu quero fazer um apelo para a gente encerrar. Eu quero orar por você que talvez tem muitos desejos, e que não está conseguindo, está te fazendo mal esses desejos. Seja, querido, a área que for, seja no corpo, seja na alma, no espírito, sabe, foi aquilo que Deus colocou, que nós como igreja a gente pudéssemos orar, para que a gente saísse daqui fortalecido, sabendo que o desejo e a comparação não pode ditar as minhas escolhas. Então você que entende que, sabe, que tem enfrentado, seja lá qual, queridos, não vou nem, poderia estar falando, né, tantas coisas, mas tem gente que tem, sabe, desejo demais de comer comida, bebida, vícios, na parte espiritual, querido, quantos problemas, quantas lutas, na parte emocional, quantas guerras. Se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui, que eu quero orar com você, muito rápido, muito breve, mas eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente para a gente orar. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eva tinha uma árvore agradável, desejável, mesmo no ambiente profético, no ambiente de glória. Eva tinha um desejo, e isso mudou toda a história da vida dela. Ela nem imaginava. E quantas vezes a gente, no nosso coração, a gente acha que nem tem problema, que nem é tão ruim, ou que nem vai desagradar tanto a Deus.
Sabe como que às vezes nós ficamos cegos? Como às vezes nós continuamos achando ainda que, não, é de graça, não, que é só uma cebola, um pepino, que delícia. Sabe, a gente se torna escravo daquilo que é o nosso desejo. Caim, por sua vez, querido, ele foi comparar com seu irmão e aquilo produziu uma indignação tão grande, porque ele viu frutos de retidão que denunciou aquilo que ele era. E aí Deus simplesmente fala assim: cara, se você fizesse diferente, você pedir perdão, claro que você vai ser aceita. O pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Os teus desejos são contra você, mas cabe a você dominá-lo. Está aí, eu estou com você, Caim. Não precisa ficar dessa forma. Mas ele escolheu ir por um caminho terrível. Sabe, a minha oração nessa noite é que todos nós passamos por influências, todos nós guerreamos contra a nossa mente, contra o nosso coração. O meu desejo é só diferente do seu, a minha comparação é só diferente da sua, mas todos nós temos os nossos gigantes. E aí que está a nossa luta, é não deixar que isso seja o centro das nossas decisões, é não deixar que isso tome as nossas escolhas, é não deixar que isso mova o nosso coração para aquilo que a gente sabe que não agrade a Deus. E glória a Deus por cada vida que está aqui na frente, glória a Deus pelos corações de vocês, queridos. Eu quero orar, coloque a mão no seu coração. Pai, o Senhor conhece a aflição, o desejo, as comparações, as lutas, as guerras. Pai, quantas vezes, quanto sofrimento, às vezes por algo que nem era para ser deles, mas, Pai, que às vezes por comparações, às vezes por visualizações, às vezes por palavras, às vezes por desafios, que quiseram colocar, vestir uma máscara, uma roupa que não era para ser para eles, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero trazer autenticidade nessa noite. Pai, autenticidade nesses corações. Pai, corações que são autênticos, corações que entendam quem eles são no Senhor, corações que caminham pelos princípios, que entendem que eles não precisam ser o que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro acha, mas que eles são sim completos no Senhor, porque o Senhor escolheu cada um de uma forma, cada um com um talento, cada um com um dom, cada um com uma característica, e o Senhor ama cada um na sua multiforme graça, Senhor. Então eu oro para que esses corações sejam revestidos de uma graça, de um amor, de uma aceitação. Pai, em nome de Jesus, eu cubro eles com o sangue de Jesus. Que haja perdão nessa noite, Pai. Que haja perdão, Pai, aonde precisa o sangue do Senhor passar para a purificação. Pai, eles estão aqui, Pai. Sim, eles estão aqui pedindo perdão pelas falhas, pelos erros. E o Senhor é fiel e justo para perdoar, para pagar tudo aquilo que nós fazemos de errado. Então, Pai, toda acusação de Satanás, eu quero, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, envia um anjo, Pai, anjos aqui. Pai, esse fardo que está nessa costa, Pai, retira agora em nome de Jesus. Retira agora em nome de Jesus, Pai. Retira esse fardo em nome de Jesus, esse peso que eles estão carregando, que não é deles. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga bálsamo, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga convicção, que eles são filhos amados do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Querido, eu queria que você desse um abraço, aqui ó, menino com menino, menina com menino, dá um abraço aí. Eu sei que você não conhece, mas dá um abraço, fala assim, ó, você é especial.
temos desejos, vontades. E não está errado isso. Você deve sim sonhar. Você deve sim querer coisa boa. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus amoroso. A Bíblia fala que se eu, Murilo, que sou um homem, que sou falho, que sou pecador, sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celeste não vos dará tudo aquilo que vocês querem. O Pai tem prazer em abençoar. Querido, que pai que não fica feliz em ver um filho brincando, sorrindo, ganhando uma coisa que ele queria muito? A gente fica mais feliz do que o filho quando a gente tem a possibilidade de oferecer algo, de entregar algo. Ei, Deus não é diferente. Deus tem o maior prazer em ver você feliz. Amém? Por isso que nós começamos com esse texto. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Você quer ter os teus desejos alinhados? Agrada-se do Senhor. Que você possa se agradar do Senhor, da presença dEle, da vontade dEle, do ensino dEle, dos princípios dEle. Toda vez que nós estamos agradando do Senhor, Ele tem prazer em conduzir e satisfazer os desejos do nosso coração. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós temos recados? Em vídeo ou comigo? Vixe, não enxergo nada, gente, com a luz na minha cara aqui. Comigo? Obrigado, irmão. Isso aí que eu estava esperando, gente. Pode falar, tá, gente? Não tem importância, não. Mas eu dou recado, mesmo de pé. Escute bem. Porque tem algumas coisas, algumas programações importantes, ok? Nós temos os nossos GPS. Glória a Deus, porque temos recebido muitas palavras. E nós vamos ter muito GPS aqui em nome de Jesus. Amém? Quero que você se prepare, que você se organize. Você que quer que a sua casa floresça, flua, você quer que a tua casa seja um ponto de GPS, procure lá na secretaria. Nós já estamos organizando, enfim, mas já tem os GPS que já começaram, alguns. Depois você também procure os líderes. Você que frequenta, convide quem você vê, ok? Que está aí, que não participe. Quinta-feira nós temos um culto poderoso. Quero que você venha, que você não falte. Sábado nós temos o Ative, tem sido bênção esses jovens, querido, louva a Deus por ele. E domingo nós temos nosso culto especial. O que eu queria te falar? Nossa EBD já tem data para começar, vai ser após o carnaval, porque nós vamos ter uma conferência aqui. Então vai ser 9 de março, ok? 9 de março. Eu queria que você se esforçasse a vir. Vai ser modular. O que é isso? Vai ser de meses, às vezes 2 meses, às vezes 1 mês, dependendo do tema. Provavelmente esse primeiro vai ser sobre você entendendo a cronologia bíblica. Querido, isso abriu a minha mente, isso fez, depois de velho de igreja, isso fez eu enxergar a Bíblia de uma forma diferente. Então venha, é rápido, você aprende, isso pode mudar. Marque lá, 9 de março, nós vamos começar a nossa EBD, 9 horas da manhã, vai ser poderoso, amém? Dia 1º de março, que dia? 1º de março. Nós vamos ter a conferência dos jovens, que é para toda a igreja, que é no sábado, que vai ser a conferência do Ative, mas vai vir o pastor Kesley, querido, é um homem de Deus, é um homem que também carrega uma veia profética. Aguenta aí 1 minuto, deixa eu te falar algo sobre isso. Não sei porque que eu estou falando, mas eu vou precisar falar isso aqui. Queridos, nós recebemos muitas palavras proféticas. A Bíblia fala para a gente não julgar o profeta, mas para a gente julgar a profecia. Eu não tomo nenhuma atitude por uma palavra que é lançada sobre a minha vida. Escute bem. Eu recebo com toda fé, com toda alegria.
mas eu não mudo a minha vida em decorrência de uma palavra. Tem muita gente que porque recebeu às vezes algo, já arruma mala, não recebi, agora eu vou mudar, eu vou porque o profeta falou. Queridos, deixa eu te ensinar algo bíblico. Toda profecia, e profecia é algo de Deus, é algo bíblico, é algo que eu creio, é algo que eu vivo, mas ela é uma semente que é colocada no nosso coração para testificar algo que Deus tem para as nossas vidas. E toda vez que acontece, o Espírito Santo vai te lembrar e você vai falar: uau, naquele domingo eu já tinha recebido essa palavra e hoje se concretiza uma palavra que foi liberada, e aí o nome de Deus é glorificado através disso. Amém? Mas não saia tomando atitudes. Não é porque o Guilherme, não é porque Saulo, não é porque Kesley, não é porque nenhum homem fala. Você ora, você julga, aquilo vai trazer paz. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. Já pensou Abraão, que demorou 25 anos? E a profecia veio do próprio Deus. Já pensou ser o Guilherme, que ora sobre o Abraão, fala: você vai ter um filho. Passa 25 anos e fala assim: aquele cara é um charlatão. Por quê? Eu já tenho 24 anos, nada aconteceu. Ainda bem que foi o próprio Deus. Então o que eu estou querendo dizer, querido? Muito cuidado, ok? A gente tem que ser uma igreja madura, que crê sim, mas que a gente tenha sabedoria para a gente discernir, guardar e dar glória para Deus quando tudo isso acontecer. Amém? Então volta aqui. Dia 1º nós temos o Kesley, que vai ser poderoso. Quero muito que você venha sábado. Ele vai estar domingo também conosco. Dia 2. Dia 3, cadê os homens? Só quem é homem, levanta a mão. Se você não é muito homem, você pode deixar a mão abaixada. Levanta a mão aí, macho. Ó, tem uns irmãos que levantaram as duas mãos e até pularam, assim, eu falo: não tenho dúvida. Ô glória! Querido, você está convocado dia 3 de março, segunda-feira. Vai ser excepcional. Nós vamos ter o primeiro caverna do ano de 2025. Vai ser com o apóstolo Mauri. Vai ser fogo e glória. Amém? Então você, homem, está intimado. E vou falar um negócio: as comidas dos cavernas são brutas. Eu já vou cobrar o Marquinho. O Marquinho agora é o novo líder do caverna. Eu já vou falar assim: ó, você se vira, nego. Mas eu sei que vai ser poderoso, vai ser bênção. Então, que dia? Dia 3, macho. Dia 3 de março, ok? Nós vamos ter o nosso caverna. Dia 6, que dia? Então, a quinta-feira vai ser o Dia das Mulheres com a apóstola Márcia. Você que é mulher, quinta-feira, gente, dia do culto, quinta-feira. Dia 7, sexta, a apóstola tem que ir embora, que dia 8 ela prega lá em Barretos. Dia 8 eles têm o Dia das Mulheres lá. Então nós vamos fazer na quinta-feira, dia 6, só para mulher. Mulher, você deixa teu filho com teu marido. Você já fala para ele te esperar já com a janta pronta, com um sapatinho lá da... Que loja que é boa aí? Não sei que loja que é boa, vocês perderam. Nem que se for uma Havaiana, irmão. Mas dia 6, mulheres, você está convocada para você vir e estar aqui, porque nós vamos ter o Dia das Mulheres, vai ser poderoso também. Amém? Encontro 24 e 25 de abril, também nós temos inscrições aí. Não sei se os meninos têm os links aí, como que está isso aí. Mas enfim, nós temos muita programação, muita coisa que vai acontecer, e eu vou falando isso para vocês. Visitantes, Deus abençoe muito o coração de vocês, são muito bem-vindos. Cadê a equipe de oração nossa? Tem aí? Vem, cadê as mulheres do coque? Aí, ó. A saia da paz. Aí, ó. Sente-se. Sente o gingado, ó. Você que precisa de uma oração, por qualquer que seja o motivo, antes de você sair, depois que terminar, você pode vir aqui e elas vão orar por vocês, se assim for da sua vontade. Você que quer entregar sua vida para Jesus, você que está desviado, querido, não vai embora não perde a chance não, vem cá, deixa elas orarem, já dá o teu nome para a gente
entrar em contato com vocês. Vamos caminhar junto em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão bem alto. Ore comigo. Fala: Senhor Jesus, muito obrigado pelo culto dessa noite. Eu entrego a minha semana, da minha família, tudo diante do Senhor. Nos dê uma semana de vitória, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, ótima semana. Vão em paz em nome de Jesus.